Eu estava falando aqui com Sônia Alessa Noronha a respeito do grande projeto que ela desenvolveu lá em Taquaritinga do Norte, e ela continuou com a palavra. A gente vamos das plantas, né, cuja patente da pilocarpina, quem detém é o Laboratório Merck alemão. Mas o Gabriel Soares, que foi uma pessoa, um português que escreveu sobre o Brasil em 1500 e alguma coisa, logo depois do Brasil ser descoberto, ser posto, fazendo parte da geopolítica pelos portugueses, ele já falava que os indígenas faziam uso desta planta. Depois essa planta foi estudada por outras populações. O Pisa, que era um holandês, um médico holandês que esteve aqui com os holandeses, quando ele voltou para a Holanda, ele incorporou o jaborandi na farmácia holandesa. Então, já havia um conhecimento sobre o uso da planta para extração de medicamentos, com outros usos inclusive. Mas o laboratório Merck tinha pesquisadores mais atentos a esse tipo de riqueza, mais atentos a esse conhecimento. E aí patenteou esse medicamento. E o que é estranho é que eles já tentaram cultivar o jaborandi em outras áreas do mundo, já tentaram cultivar in vitro e não consegue. O jaborandi só produz essa substância da qual se extrai a pilocarpina no seu habitat natural no Brasil. Então, não é possível uma outra forma de exploração do jaborandi que não seja aqui no Brasil. E também, se você pensa que é possível levar as folhas para a Alemanha para só fazer o processamento lá, isso também não dá certo. Eles precisam fazer o processamento inicial aqui, porque com o tempo as plantas perdem as folhas do jaborandi perdem essa propriedade, porque você sabe que uma mesma planta, em locais diferentes, ela organiza compostos diferentes para a sua sobrevivência, em função do seu habitat natural, onde ela está sendo cultivado. Então, e dizem que o laboratório Merck fatura em torno de quase 30 milhões de dólares por ano com a produção da pilocarpina. Eu nem sei mensurar se isso é muito ou se é pouco, mas o fato é que quem tem a patente de um conhecimento originariamente desenvolvido aqui pelos indígenas. Depois, os holandeses vieram, também fizeram esse reconhecimento e a Holanda conhece as propriedades dessa planta. E aí você tem uma lei de patente que diz, olha, mas quem tem direito a todos os lucros decorrentes desse conhecimento é uma empresa privada e que não distribui aqui os seus lucros. Então, é esse questionamento que eu comecei fazendo sobre o que seria economia e como esse trabalho se insere nesse contexto e permite essa reflexão. Você teve agora, por exemplo, agora bem recente, a divulgação dos documentos por esse site que divulgou documentos secretos americanos em torno do laboratório Pfizer na Nigéria, dessa questão. Não é que até o Fernando Meirelles, o cineasta brasileiro, fez aquele filme O Jardineiro Fiel, e que trata dessa questão, porque o laboratório testou medicamentos contra a meningite na Nigéria e os testes não foram aplicados corretamente e muitas crianças foram... Fala-se em torno de 200 mortes, e esse processo demorou quase 15 anos, e a divulgação recente desses documentos mostra como esse processo decorreu, que expedientes essa empresa foi obrigada a utilizar para pôr fim a esse processo. E no final, isso gerou uma indenização de quase 175 mil dólares para cada família que perdeu um membro. E hoje já se sabe que foi um médico do próprio laboratório quem discordou da forma de encaminhamento das pesquisas, ou seja, há um conhecimento
conhecimento acumulado pela população do Sítio Cumbe, que é o mesmo conhecimento que em outra esfera gera um faturamento de milhões de dólares, que movimenta a economia, que faz parte desse conhecimento, que está inserido nesses conceitos de macroeconomia. E a minha vontade foi que essas pessoas percebessem que a existência delas dá razão a uma geração de riqueza da qual elas se apropriam muito pouco, mas que o conhecimento que elas detêm é importante, e com isso eu penso que a autoestima desse grupo ficou elevada. Essas pessoas viram que o conhecimento dela pôde ser transformada em música. Aliás, as músicas, algumas foram inclusive compostas por pessoas da banda, porque esse grupo de Gravataí e Biapina também não tinha internet, não fazia o uso da internet, e fez parte do nosso projeto. E a internet você já colocou lá? Já, sim. Nós Eles contactamos. têm um site. Eles estão montando agora o seu site. Eles não tinham internet, eles não tinham um provedor que desse cobertura àquela área. Então nós contactamos. Já tem um provedor? Sim, já tem um provedor. A pesquisa sobre as músicas que falavam das plantas utilizadas pelas pessoas do Sítio Cumbe já foi feita na internet. Então eles tiveram um professor de informática. Inicialmente eu me dispus a esse ensinamento, outras pessoas também colaboraram, e foi uma colaboração espontânea e muito bonita. Computador lá, cara. Não, só a banda, a sede da banda, e uma lan house. E um dia eu levei o meu laptop e consenti que as pessoas tocassem nele e pegassem e abrissem, e você vê que as pessoas estão disponíveis para essa tecnologia. A tecnologia que chega muito lentamente porque a tecnologia está atrelada, a disponibilidade dessa tecnologia está atrelada ao dinheiro, não é? E aquele grupo ainda não dispõe de recursos suficientes para universalizar esse recurso tecnológico, embora detenha a informação. Então eles detêm informação. Muitas dessas pessoas que integram a banda não têm domínio da leitura da língua portuguesa, mas lê partitura, que é uma outra linguagem. E o encontro desses dois saberes... Um assunto muito importante, que é o seguinte, você vai discutir aqui em outros programas, é que os cursos primários aqui no Brasil tem tanta deficiência, que quando você quer dar um curso de especialização para um cara que vai ser soldador mecânico ou qualquer coisa, que não precisava de tanta coisa assim, mas o cara não sabe somar, não sabe ler, aí ele não pode fazer aquele curso de especialização para fazer, né? Isso está acontecendo no SUAP direto. Então, o que você está falando é uma coisa análoga a isso. Sim, e é para onde, mas é uma questão de estratégia também. Porque se eu vou lidar com uma população que não tem domínio sobre determinados instrumentos, mas tem um domínio sobre um outro conhecimento, se eu me interesso em produzir riqueza mais rapidamente, eu deveria encontrar formas de extrair riqueza daquele conhecimento que as pessoas já detêm. Quase metade do território brasileiro está compreendido dentro do que se chama a Grande Amazônia. O grande trunfo brasileiro é a biodiversidade e a sociodiversidade. Embora o norueguês tenha admitido que essa sociodiversidade é um problema que justificasse a tragédia que ele fez acometer naquele país, mas a sociodiversidade é quase que a unanimidade no mundo, é um trunfo. E a biodiversidade brasileira é inigualável. E, no entanto, nós estamos direcionando os nossos poucos recursos, estamos canalizando para áreas da produção que em curto espaço de tempo estarão completamente superadas. Então, eu não conheço a China, eu vi fotografias recentes de uma pessoa que esteve na China com o olhar do sociólogo, e ele mostrava que todas as ruas, todas as avenidas que são construídas a partir de um determinado tempo, obrigatoriamente devem conter a pista para o automóvel, a pista para a bicicleta pedalada, a pista para a bicicleta motorizada e o local de pedestre. É inconcebível que qualquer via pública seja planejada
sem estar disponível desta forma. Aqui nós estamos agora no investimento, contraindo dívidas, porque na verdade nós contraímos dívidas todos os tempos. Quando nós falamos de investimento brasileiro, nós falamos principalmente da capacidade de endividamento, não é? A dívida pública é resultado disso. Nós nem pensamos no investimento de um capital inicial acumulado. Nós estamos sempre contraindo dívidas. Então nós estamos contraindo dívidas para construir pistas, ruas, em função da Copa do Mundo anunciada. Eu ainda não vi nenhum prospecto, em nenhum desenho dessas ruas que serão construídas num espaço de tempo muito curto. Mas eu não creio que as pessoas que estão nesse momento ocupadas com isso vão estar atentas a isso que os chineses já estão. Então, quando se fala nessa possibilidade de competição entre mercados e se coloca Brasil e China, eu penso que é quase um surto esquizofrênico brasileiro, porque a capacidade de planejamento e de observação daquela população é infinitamente maior e, mais do que o que já está posto, é direcionada para isso. E ou a gente entende o conhecimento como a nossa moeda, entende o conhecimento sobre a biodiversidade brasileira como o grande trunfo brasileiro, ou então nós continuaremos criando esses apartheids, não é? Que 1% da população dispõe do conforto máximo que a humanidade pode produzir e boa parte da população não reconhece esse conforto. Pode até reconhecer felicidade, porque felicidade e conforto são duas coisas diferentes. Mas o conforto, que advém da riqueza que nesses 3.000 anos de história, que é o que se tem conhecimento, o homem produziu, essa população vai continuar alheia a ela. Você concorda com... Claro que esse assunto a gente podia avançar amanhã todo dia, o problema é ter uma... eu vou ficar discutindo. Então eu acho que tem muita coisa que você falou aí, eu concordo, outra não, deixa pra lá, faz parte. Você está indo muito bem, está dando suas ideias. É claro que você pode... Vamos deixar para o intervalo para ver. Agora, não era bom depois, nesse último bloco, você falasse mais do trabalho que você realizou lá, como é que você organizou essa banda, as coisas práticas que... Até agora você deu a teoria, foi muito bem colocado. Da alegria da realização do trabalho. Você viu, você saiu do produto, mas agora quer saber como você operacionalizou para chegar a esse produto. Ah, tá certo. Mas muita coisa que você colocou é muito interessante, eu concordo plenamente.